A paz do Senhor a todos. Vamos estudar hoje as lições bíblicas da CPAD, a revista de adulto do primeiro trimestre de 2024. Hoje nós estamos na lição 2, de 14 de janeiro de 2024. Essa lição vai ser ministrada. E o título da lição 2 é Imagens Bíblicas da Igreja. Vamos ler o texto áureos aqui, todo mundo junto. O Daniel e Miguel vai estar nos apoiando aqui nos subsídios teológicos, de dicionário e leitura da Bíblia. O texto áureo diz assim, texto áureo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. A verdade prática diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. Vamos dar continuidade à revista. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25 e 32, e 1 Pedro 2, versículo 9 e 10, que nós vamos ter como já lido, porque nós vamos já estar comentando a revista. A introdução diz assim: a Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Então, ele já introduz a lição 2 dizendo que vamos retratar várias imagens ou figuras que mostram o relacionamento da igreja com Cristo, ou seja, quais são essas características, quais são essas imagens que a igreja possui e adquiriu para ser noiva do Senhor Jesus Cristo. O tópico 1 e o ponto 1, o tópico 1 diz assim: imagens que descrevem o relacionamento. O ponto 1, noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, está em 2 Coríntios 11, versículo 2. Convém destacar que a palavra grega parternos, traduzidas em 2 Coríntios 11, 2, como virgem pura, é usada em relação à donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então aqui nós vemos que uma das imagens que a igreja tem é a imagem de uma noiva. E quando você fala em noivo, você fala de vestes brancas, pureza, virgindade, aquela que está se guardando para um dia especial do casamento. Nós vamos estar lendo no dicionário aqui com o Miguel o significado de noiva. Vamos pegar o significado de noiva no dicionário, porque o dicionário ele vai ilustrar melhor as palavras para nós entendermos melhor a lição. Noiva, mulher que está para casar. 2. Mulher recém-casada. Então aqui o dicionário diz que noiva é mulher que está para se casar. Ou seja, ela está aguardando um evento. A igreja está aguardando
o encontro com o noivo, com Cristo. Ainda no tópico 1, o ponto 2 agora, vai falar a esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposas, que está em Efésios 5, versículo 25 e 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também da esposa, mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado sobretudo na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. O Daniel vai estar pegando a Bíblia em Efésios capítulo 5 e o verso 25 e 26 vai estar lendo para nós, mas nesse ponto 2 do tópico 1, nós podemos observar uma segunda imagem da igreja como a esposa. Quem é esposa tem total compromisso com o esposo. Então aqui eu gosto muito de dizer que a igreja tem que estar num relacionamento de intimidade, de comunhão com Cristo. Que o Senhor te abençoe para que você esteja sempre em comunhão com Jesus Cristo, que você esteja sempre como a esposa de Cristo, assim como a esposa está para o marido, nós como igreja podemos estar com Cristo em firme comunhão, numa intimidade profunda, podemos estar falando tudo para Cristo, comentando, pedindo, falando, expondo os nossos anseios, nossos projetos, aquilo que a gente quer conquistar no futuro, e isso com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar lendo Efésios 5, versículo 25 e 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificou-a com a lavagem da água pela palavra. Então ali mostra o relacionamento que Cristo, ele deu a vida dele por esse relacionamento. O que nós estamos dando nesse relacionamento. Então nós temos que ter uma comunhão profunda, intimidade mesmo, pagar o preço com Cristo. Ainda no tópico 1, vamos ter o ponto 3, que é rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou em Atos 20, 28. Aqui a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência, em 1 Pedro capítulo 5, versos 2 e 3. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Amém? Então aqui nós vamos estar também lendo com Daniel o Atos capítulo 20, o versículo 28. A igreja é o rebanho de Deus. Olha que interessante. Rebanho vem de pastor e ovelhas. Então Deus, como nosso pastor, ele vai nos proteger dos lobos, dos perigos, vai nos ajuntar no curral, no aprisco, em proteção, vai providenciar alimento. Olha que imagem da igreja retratada aqui como rebanho, é muito forte. É como Deus se revelou a Abraão, né?
Eu sou, Abraão, o Yahvé Jireh, o Deus da providência. Amém? Então, o Senhor nosso Yahvé Jireh, o Deus da providência. Atos, capítulo 20, o verso 28. Olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-vos a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Esse rebanho foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Olha que palavra forte e poderosa. Nós vamos partir agora para o tópico 2, que tem o título Imagens que descrevem a função. E no tópico 2 tem o ponto 1, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como o povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Geração eleita. A palavra grego, genos, traduzida aqui como geração, também possui sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Então, Cristo, ele formou uma geração. E em Cristo somos todos irmãos, estamos em igualdade. Cristo, ele olha a todos e ama a todos de igual modo. O interessante aqui que a palavra metamorfose no Novo Testamento significa mudança radical de uma forma para outra. Então observamos aqui que, como uma largata, um ser totalmente rastejante, às vezes peludo ali naquele espelhinho, se torna num inseto que voa, um inseto lindo com asas grandes, né, para o porte dela, né? Se alguém falasse assim para nós, né? Ah, esse ser aqui, largata, vira um inseto que voa, a gente não ia acreditar. Mas como nós temos esse conhecimento, já observamos isso, vimos que a largata sofre essa metamorfose, essa mudança de forma radical, nós acreditamos. Assim, Deus ele pega vários tipos de pessoas com vários comportamentos dos mais estranhos, mais pecaminosos, e ele torna uma geração eleita, um povo transformado, lindo, que tem liberdade para viver uma nova vida em Cristo Jesus agora. Ainda no ponto 1 tem a parte B, sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a Igreja de Cristo como os que exercem o sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes da mesma forma ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar um incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Essa geração eleita também se tornou sacerdócio real. Então, vários tipos de pessoas com várias características distintas se tornam agora uma geração eleita por Deus, um povo eleito por Deus. E esse povo vai exercer o sacerdócio real. Aqui, sacerdote é aquele que cuida do culto, que cuida da adoração, que cuida
do rebanho de Deus para buscar a Deus. E na nova aliança, o sacerdócio ele é universal. O que significa sacerdócio universal? É que todos nós agora temos a obrigação de zelar pela nossa salvação, da nossa comunhão com Deus, e cada um deve prestar o seu culto racional a Deus. A parte C tem o título Nação Santa e um Povo Adquirido. Está em 1 Pedro 2,9. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo eram, representam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa. Um povo adquirido para Deus, essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Aqui nós vamos ver com Miguel o significado de adjetivo, que essa nação, como está escrito aqui, ela veio adjetivada. A lição fala, né? Que essa nação, ela veio adjetivada. Ambos os termos vêm adjetivados. Nação santa, primeiro adjetivo é santa, palavra santa, e o segundo é adjetivo adquirido. O que é um adjetivo? Adjetivo é o que tem a acepção ou o valor gramatical de adjetivo. Palavra que se ajunta a um substantivo para dar-lhe uma ou mais qualidades. Olha que interessante. Adjetivo na língua portuguesa aqui no dicionário é o que dá qualidade. Por exemplo, maçã doce. Qual é a qualidade da maçã? É doce. Maçã sem doce, ou verde, maçã verde sem doce, ela não vai ter doce, ela vai ter outras funções. Assim, a igreja é adjetivada, é colocada na igreja qualidades boas, né? Se em algum momento nós estivermos tendo qualidades más, aí a gente tem que pedir a Jesus o perdão, o Espírito Santo, forças para nós expressarmos qualidades e sermos adjetivados com adjetivos bons, porque a igreja não tem adjetivo ruim. Ainda no tópico 2, o ponto 2, tem o tema Corpo de Cristo, né? Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como corpo é muito significativa. Primeiramente porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, 22 e 25. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Olha que interessante. Aqui, para nós exemplificarmos melhor a igreja como corpo, um corpo ele precisa de uma mente, de um cérebro para direcionar ele, levar ele a fazer uma higiene, se refrescar no banho, levar ele a se alimentar, levar ele para o repouso numa cama para restabelecer o vigor físico. E quem faz isso tudo por nós é o Senhor Jesus Cristo e faz com excelência. Ele nos ama. Já o corpo é formado por todos nós. Nós somos o corpo de Cristo. E assim como o corpo ele tem várias funções, a mão apalpa, pega, segura, né, se protege, os pés caminham, correm,
firma o restante do corpo. Então, assim como o corpo, né, ele tem várias funções, as partes do corpo, assim também a igreja. Para melhor explicarmos isso, a gente poderia dizer o seguinte: o pastor tem a função de cuidar da igreja, orientar a igreja a viver uma vida de santidade. O grupo de louvor tem a obrigação de orar e jejuar para que o louvor seja de adoração à igreja. Eles venham não dar um show, mas permitir que a igreja adore o Senhor com a maior facilidade através deles se esmerarem em tocar bem, cantar bem para o Senhor Jesus Cristo. Os obreiros que pregam vão estar exercendo o ensinamento. As irmãs que cuidam das crianças, dos adolescentes, vão estar exercendo um papel fundamental, que é cuidando da geração de hoje, que vai ser a geração de obreiros de amanhã. Então, se a irmã do louvor quer cuidar de criança, quer pregar, quer fazer muitas coisas, ela vai se entrar em exaustão. É isso que aqui está falando. Cada um deve fazer o seu papel. Então você procure fazer alguma coisa na sua igreja, procure dar o seu melhor, procure ser útil. Nem que seja para catar um papel de bala e tirar dentro da igreja e mostrar que a igreja está limpinha. Nem que seja para ler um versículo, mas leia com empolgação, né? Dar aquela saudação abençoada. Seja útil na obra do Senhor. Não seja do contra como muitos são. Agora nós vamos partir para o tópico 3. Amém? Nós vamos partir para o tópico 3 e que diz que tem o tema imagens que descreve habitação. O ponto 1 do tópico 3 diz o seguinte: santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é um templo do Espírito Santo. A igreja é retratada como sendo um santuário e habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há de ser profanar o santuário de Deus. 1 Coríntios 3, 17. Então, nós vamos ler aqui com Daniel, 1 Coríntios 3, 16. A igreja como santuário de Deus. Olha que coisa interessante. Assim como nós chegamos na igreja, tem uma cadeirinha para sentar, um som para nós ouvirmos um louvor agradável, os instrumentos. Quando nós chegamos na igreja e sentimos ali o calor humano, o amor dos irmãos, a alegria. Às vezes, mesmo que o irmão está passando luta, dificuldade, chorando ali, mas só o fato dele estar perseverando em meio às lutas, isso nos traz também, aumenta a nossa fé para nós também seguirmos firme. Então, o santuário de Deus ele é regado, ele é como se fosse uma árvore frondosa, produzindo uma sombra bem fresca e aconchegante para quem está ali dentro. Assim também nós somos templo de Deus. Deus habita dentro de nós. Ele está dentro de nós. Ele veio, varreu a casa e deixou toda a limpa para ele. Então nós devemos ser santuário de Deus, assim como a igreja é uma bênção para nós, muito aconchegante para nós, que nós possamos ser também um santuário aconchegante para Deus que habita dentro de nós. Amém? Vamos ler 1 Coríntios 3,16. Não sabeis-vos que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A Bíblia está falando que Deus habita dentro de nós porque nós somos templo dele. Não tem que se discutir. É forte e tremendo isso. Deus habita dentro de mim e de você. Nós vamos passar agora... Nós vamos passar agora para o ponto 2 do tópico 3. Casa de Deus.
A igreja é descrita como sendo a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. A igreja como casa de Deus e um ambiente familiar. A família, ela vive no lar. E lá vem da palavra lareira, que é a parte quente da casa. Então, a família, ela forma jovens bem-sucedidos, estudados, com fé em Deus, que tem na resolução de problemas a fé no Senhor e decisões acertadas, corretas. Se uma família é forte, essas mesmas características vão ser reproduzidas na igreja. A igreja também vai ser uma igreja forte, com pais fortes e jovens fortes. Vamos estar agora no ponto 3, do tópico 3, o privilégio de ser igreja. Miguel quer ler? Então vamos deixar o Miguel ler aqui. O privilégio de ser igreja. Privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e por isso eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Com todas essas características, esses adjetivos bons, não tem como não querer ser igreja. Ser igreja é uma bênção. Fazer igreja também é uma bênção. Vamos ler a conclusão toda aqui. Conclusão. Nesta lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja. O corpo de Cristo, dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Com essa conclusão, da nossa revista de adultos aí, a segunda lição do primeiro trimestre de 2024, eu abençoo você, a sua família, a sua igreja, seja uma bênção. Amém? Deus abençoe poderosamente vocês. Logo mais nós vamos estar aperfeiçoando aqui o nosso estudo, comentando as perguntas e respostas da Escola Bíblica também. E você pode dar o seu curtir, dar o seu like, participar do nosso canal, se inscrevendo, para nos animar de nós continuarmos aqui pregando a palavra de Deus e estudando a revista da Escola Bíblica juntamente com vocês. Deus abençoe vocês. Vamos dar tchau para os nossos queridos. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos, hein? Um grande abraço, Deus te abençoe.